Primeiro de tudo, bom dia, família! Segundo, Red Bull é energético, aqui não, vai fazer cera lá longe. Tentaram ensinar o Cruzeiro a dar aquela cerinha no primeiro tempo e esqueceram que o Cruzeiro é professor em dar cera quando quer, em controlar a partida, em manter o resultado quando está a favor da raposa. E olha só, família, a zona mista celeste do Cruzeiro pegou fogo e eu gostaria de destacar principalmente as falas do treinador Fernando Seabra, que na sua coletiva ele fala da qualidade técnica do Cruzeiro para definir as jogadas e ele também se declara ao Cruzeiro. Isso mesmo, Fernando Seabra falou que se sentiu muito bem voltando ao Mineirão, um lugar onde ele foi muito feliz. Eu sei que muitos vão me criticar, mas o Fernando Seabra, para mim, vai se tornar futuramente um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Quando ele sair do Bragantino e pegar uma equipe ali com um projeto competitivo para brigar na parte de cima da tabela, talvez o Fernando Seabra finalmente consiga explodir no futebol brasileiro. Eu particularmente gosto muito desse treinador. E olha só, família, eu vou colocar na tela para vocês as falas do Fernando Seabra, as falas do Lucas Silva também na zona mista e do Lucas Vidalba, que chegou até mesmo comentar sobre a possibilidade de ser convocado para a seleção da Argentina. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada um que deixe o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora vamos conferir o que pegou na zona mista do Cruzeiro. Você preparou uma equipe que deu pouquíssimas chances ao Cruzeiro, especialmente na primeira etapa, conseguiram sair na frente. Onde foi exatamente que o time se perdeu um pouquinho? Teve a jogada individual do Lucas Silva, claro, conseguindo um gol que ninguém espera, mas depois o Bragantino não conseguiu muito voltar para o jogo, né? Olha, a gente está vivendo um processo de reestabelecer o nosso nível de jogo e nível competitivo durante a competição, né? Em função aí de toda essa fase de percalços que a gente teve, que acabaram diminuindo muito a disponibilidade de jogadores no elenco. Alguns outros jogadores chegando e se adaptando, e você vê que esses estão crescendo a cada jogo. Hoje a gente qualquer resultado poderia ter acontecido hoje. A gente poderia ter vencido o Cruzeiro aqui, né? A gente não controla exatamente as bolas que vão entrar ou não vão entrar. A gente controla o nosso desempenho. Como você bem falou, o Cruzeiro está num momento muito bom, é uma equipe muito qualificada e bem organizada, e nós conseguimos nesse momento, pensando na nossa trajetória na competição, recuperar o nosso nível de competitividade num nível mais alto. Acho que isso é fundamental, a gente tirar da partida de hoje, né? Do Cruzeiro, no ímpeto de buscar algumas situações e alguns aspectos menores que a gente precisa continuar trabalhando para ficar cada vez mais fortalecido do ponto de vista defensivo, alguns detalhes, né? Mas de uma forma geral, a gente, claro, fica triste pelo resultado, mas a gente também tem a sensação que fica é da nossa capacidade e da nossa potência em conseguir competir com as equipes de cima da tabela, onde nós já estivemos, e isso é um sinal importante de que nós podemos conquistar muitos pontos nessa reta. Falando um pouquinho para ter alguma leitura, faz parte do jogo, faz parte do futebol, acontece com os adversários também. O Cruzeiro também teve dificuldades semelhantes conosco hoje, nós conseguimos gerar esse tipo de desconforto. Então, trabalhar, Rodrigo, seguir firme mentalmente e com essa sensação da nossa capacidade, né, da nossa potência em produzir aquilo que a gente é capaz, que é disputar contra qualquer equipe do Campeonato Brasileiro 3 pontos em qualquer circunstância. Seabra, Saulo Eustáquio, Rádio 3VL de Birité, estava vencendo e acabou sendo derrotado. Obrigado. Olha, para mim é muito especial reencontrar o Cruzeiro, né? Desde a minha saída é a primeira vez que eu volto ao Mineirão, então
você encontrar esse cenário, né? O Cruzeiro foi muito importante na minha vida, na minha carreira, tanto pelo trabalho na base quanto pelo trabalho no profissional, que começa em 2023, naquela reta final, numa situação delicada, envolvendo o rebaixamento, e depois o que foi o ano de 2024, né? Então, muitas pessoas queridas do clube, os jogadores são pessoas muito especiais para mim. Então é uma sensação gostosa, é uma sensação boa, né? De chegar em BH, mas também principalmente de poder encontrá-los e enfrentá-los, né? O Red Bull talvez seja uma ansiedade que possa atrapalhar também e ela ser causada até pela falta de resultados? Eu acho que não, eu acho que envolve muito mais o fato de algumas decisões da arbitragem. O Romero tinha que ter tomado o segundo amarelo, tinha que ser expulso. A gente rouba uma bola para fazer um contra-ataque 4 contra 3, o juiz não dá falta. Quando ele vê o contra-ataque, ele dá a falta. Quer dizer, então tem algumas séries de situações que você está envolvido emocionalmente com o jogo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê com frequência os jogadores do time mandante cercando a arbitragem, falando com a arbitragem. Os jogadores também da nossa equipe vão participar disso, vão negociar isso, não vão ficar passivos aceitando tudo, né? Eu acho que isso, na verdade, é um sinal de sentimento, de envolvimento, né, de indignação e de competitividade. Não entendo que tenha faltado fazer um gol e acabou acontecendo. Essa você me deve, hein? Pois é. É uma das minhas boas características, venho arriscando e uma hora sai. E saiu num momento importante do nosso empate, para nos dar confiança, para voltar bem para o segundo tempo. E muito feliz pelo gol. Lucas, ali no final, a torcida começou a cantar que o campeão voltou. O Cruzeiro, vocês sempre falam que estão na luta pela Libertadores. Hoje, vocês já se entendem brigando pelo título? Foi algo que o Cássio frisou muito, a hora que a gente fechou aqui no final do jogo, no vestiário, que a nossa briga é pelo G4. O que acontecer além disso, a gente vai estar preparado, a gente tem buscado, mas a nossa sequência, a gente quer cravar primeiro a Libertadores, e aí sim, com o pé no chão, a gente briga por algo a mais. Sobre a sua trajetória até nessa temporada, uma volta por cima, vários momentos até foi criticado pela torcida, e hoje você está jogando muito, e um golaço que decide a vitória. Como é que você enxerga essa evolução do Lucas Silva para o Lucas Silva nesse ano? Bom, acho que um jogador de alto nível passa por altos e baixos, e é nesse momento que você de fato tem que mostrar e tem que falar dentro de campo. E aí, ainda mais por ser cria aqui do Cruzeiro, esperei o meu momento e nunca deixei me abalar pelas críticas, pelo meu momento, esperando a minha oportunidade e corresponder dentro de campo. Assim aconteceu. Também falo que o Mister foi muito importante nesse momento, e depois os jogadores também, junto, o coletivo, e estou muito feliz pelo meu momento aqui no Cruzeiro. Acredito que seja um dos melhores da minha carreira, tanto profissional e pessoal também. Ô Lucas, essa dificuldade do Red Bull, ficou parecendo até que eles espelharam o Cruzeiro, né, de uma característica do Cruzeiro, de uma velocidade mais, de uma intensidade maior para a saída de bola. O que vocês conseguem relatar desse primeiro tempo? Principalmente o Cruzeiro teve muita dificuldade para poder superar. Bom, se tem um time que ia saber muito bem como a gente joga, era o Bragantino, principalmente pelo Seabra. Então, a gente veio preparado para as diversidades e nos surpreendeu porque eles recuaram muito, algo que não é característico do futebol deles, e também saindo forte no contra-ataque. Isso a gente já sabia, mas dentro do jogo a gente se reinventou também. Teve a troca do Christian com o Wanderson, que melhorou muito o nosso time taticamente. Então é isso, nas adversidades também, porque os adversários nos analisam muito bem. Então a gente tem que ir se reinventando no nosso futebol dentro de campo. Não tem como não perguntar como que está sendo agora ser oficialmente cidadão de Belo Horizonte. Locação, ficar ainda mais próximo, diminuir essa vantagem do Flamengo, mas o Cruzeiro se tornou o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Vai criando casca também, né? Uma vitória, mais uma de virada. Como é que você avalia essa vitória do Cruzeiro aqui no Mineirão?
No, valió que es una victoria muy importante, sobre todo como contestaba ahí, fue una prueba más. Hoy ahí me lembraban que es la primera vez que en un Mineirão comenzamos perdiendo y que tentamos virar el juego y conseguimos. Entonces, para mí fue un primer tiempo justo, de un empate donde el rival jugó bien y nós também. Então, o segundo tempo conseguimos encerrar a eles no campo deles, tentando criar situações. E eu acho que foi, além de ser muito importante, foi uma vitória, na minha opinião, justa. Tentamos buscar o tempo todo, conseguir a vitória e por isso falo que é justa. Então, parabenizar todo o grupo. Conseguimos um resultado importante. Como se diz, estamos mais perto, mais próximo do objetivo que a gente quer e seguiremos jogo a jogo. Agora temos mais um jogo importante contra o Vasco lá no Rio e tentaremos seguir no mesmo caminho. Tentaremos seguir conseguindo resultado importante para nosso objetivo, que é seguir brigando aí em cima. Você citou o jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco você vai ter suspenso, terceiro cartão amarelo, né? Você pretende usar esse tempo, essas 2 semanas quase, para se preparar mais? Como que tá a sua cabeça? Não, obviamente que não queria tomar um cartão, queria seguir jogando, mas como falo sempre aqui é grupo, será jogue quem jogue, estarei apoiando aí. Para isso se formou o elenco, justamente para que quando acontece este tipo de situações, onde a gente toma cartão, onde às vezes infelizmente alguém por aí tem uma lesão, tenha que estar preparado. Confio muito nos meus companheiros que jogam na nossa posição, então tentaré trabalhar aqui, seguiré tentando melhorar em alguns aspectos que aí eu vou ter tempo para fazer e esperar que os companheiros sigam no mesmo caminho que a gente está indo. Eu vi que você respondeu para um colega ali sobre seleção. Queria perguntar sobre a sua volta por cima nessa temporada. Se você imaginava que ia responder uma pergunta dessa, Vidalba na seleção, em um ano que começou conturbado para você e hoje com moral, jogando bem, titular na graça da torcida? É verdade. Às vezes são tantas perguntas que não reparo nessa sensação que hoje vocês do seu lado fazem essa pergunta e isso na minha parte e particularmente me dá muito orgulho porque todo mundo sabe como aconteceu minha chegada no Cruzeiro, como decidiram as coisas, o difícil que foi. Foi um monte de situações onde eu tentei ficar na calma, seguir trabalhando e desfrutar de hoje esse presente que particularmente tenho e tanto o clube também me dá muita felicidade. Então, todo o que venha depois será do que Deus quiera. Eu sigo trabalhando e a mim me dá felicidade que a seleção argentina nos está dando muitas alegrias. Então, se algum dia tem que ser, bem-vindo seja. Eu trabalho também com meus sonhos particulares, mas se não, seguirei trabalhando para defender os cores do Cruzeiro e tentar levar o mais alto possível. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!